Olá, seja muito bem-vindo ao canal PowerMed. Meu nome é Everson Maluta e aqui no canal a gente discute estratégias para você, médico, faturar mais, sair do trabalho pesado e alcançar o sucesso na carreira médica. O assunto de hoje eu vou falar um pouquinho sobre carreira acadêmica. Muitas pessoas perguntaram para a gente nos últimos tempos nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, sobre como faz para entrar na carreira acadêmica, se vale a pena ou não entrar. Eu vou esmiuçar um pouquinho alguns dados, mostrar algumas coisas aqui sobre carreira acadêmica no Brasil. Por que a gente fala sobre carreira acadêmica? Bom, primeiro que 18% dos médicos no Brasil fazem algum tipo de atividade em universidades e faculdades de medicina. Então, quase um quinto dos médicos seguem alguma atividade na carreira acadêmica. É muita gente. E por que a gente tem a tendência de aumentar ainda mais esse número? Porque as escolas de medicina estão crescendo. Todo mundo sabe disso. Então, hoje no Brasil, a gente tem 357 escolas de medicina. No mapa do Brasil, a gente pode ver que existe uma grande densidade nas regiões sudeste e nordeste, mas em todo o país a gente vê bastante escolas de medicina. E o dado interessante é que 29% só das escolas estão nas capitais. 71% das escolas de medicina se encontram no interior do país. Então, aquela ideia assim que para eu ser professor eu tenho que estar numa capital, isso já não é mais verdade, né? Depois, com essa ampliação do número de escolas no país, houve essa mudança de capital para interior. Como eu falei, o Sudeste compreende basicamente 148 escolas. Quase metade dessas escolas do Sudeste estão no estado de São Paulo. 85 escolas no Nordeste, 58 escolas no Sul, 34 escolas no Centro-Oeste e 32 escolas no Norte. Então, 357 é o número atual de escolas médicas no país. Bom, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Antes eu queria contar um pouquinho a minha história. Eu fiz a minha residência, fiz a minha formação acadêmica, fiz a minha formação como acadêmico, né, de medicina em Florianópolis, em Santa Catarina. Fui a São Paulo fazer a minha residência e quando eu estava finalizando minha residência, eu estava procurando algum lugar, alguma coisa a se fazer depois da residência. Podia ser voltar para Santa Catarina, era o meu desejo era voltar a Santa Catarina, mas também fazer alguma outra atividade para aumentar o meu currículo em São Paulo. E surgiu a oportunidade de eu fazer a prova para o doutorado em gastroenterologia. Eu fiz a prova, na época você precisava fazer proficiência em inglês, precisava fazer uma entrevista à prova e felizmente eu fui aprovado para o doutorado em gastroenterologia na Universidade de São Paulo. Só que na mesma semana que eu fui aprovado para o doutorado, surgiu uma vaga de trabalho numa cidade muito boa, a cidade que eu atendo até hoje, Itajaí, em Santa Catarina, e eu não queria perder essa vaga, eu fiquei com medo. Fazer meu doutorado ou ir para a cidade, acabei conseguindo conciliar as duas coisas, principalmente porque eu vislumbrei na cidade a possibilidade de dar aula em medicina. Então eu sabia que tinha uma faculdade de medicina na cidade de Itajaí e que para a entrada seria muito interessante, né, para a faculdade e para mim, o título de doutorado. Então, quando você estiver procurando um local para se estabelecer, muitas vezes a faculdade também passa a ser uma opção interessante para você começar. Então, quais seriam as vantagens de se dar aula numa faculdade? Primeiro que é uma atividade extramédica, né? É muito interessante a gente fazer coisas diferentes no nosso dia a dia. Às vezes a gente ficar todo dia atendendo os pacientes, fazendo aqueles atendimentos das 8 da manhã até as 6 da tarde, quando trabalha pouco, né? Mas quando a gente faz sempre a coisa começa a se tornar um pouquinho maçante. E você, estando inserido numa faculdade, você passa a ter aí uma atividade extramédica, né? Você está aí tendo a oportunidade de ensinar outras pessoas, de ver a formação daquelas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e talvez uma das grandes vantagens de se dar aula em medicina.
A possibilidade de carteira assinada para muitos é muito interessante, né? Se você tem uma carteira assinada, você tem aquela segurança de férias, de 13º, então não que você vá ter estabilidade, mas você tem uma certa segurança e um certo rendimento. Algumas faculdades elas têm inclusive planos de previdência privada, então você passa a ter uma relação trabalhista que muitos médicos não têm no consultório médico. Então, muitas vezes isso é interessante, principalmente, por exemplo, se você é mulher, você pensa em engravidar, em ter filhos, isso é uma possibilidade bastante interessante você estar inserido numa faculdade. A questão óbvia do reconhecimento, né? Então você passa a ter o reconhecimento de outros colegas, de pacientes, que você, além de ser médico, você é professor, então isso traz uma aura bastante interessante também. Então, essa questão do reconhecimento, para algumas pessoas é importante, para outras não tem muita importância, mas é uma coisa que acontece com o professor de universidade. Você passa também a ser uma fonte de encaminhamento. Você imagina, você é um professor, no meu caso, professor de gastroenterologia, você dá aula aí para 40 alunos por semestre, e se você demonstra ali um conhecimento, demonstra uma empatia, um atendimento de excelência, você passa a ser uma referência para aqueles alunos. Se eles vão ficar na tua cidade, se eles não vão ficar na tua cidade, você passa a ser essa referência. Eu recebo semanalmente inúmeros encaminhamentos de colegas. Hoje são colegas, foram meus alunos, né? Porque eles precisam ali de uma referência, eles me têm como referência. Isso é digamos assim, um efeito colateral de você ser professor na universidade. Além disso, você é obrigado a se atualizar. Então, a atualização é uma coisa que você, às vezes, quando a gente está só no consultório, às vezes é um pouquinho difícil de sair para ir num congresso, de fazer algumas coisas, mas para você dar aula, todo semestre você tem que estar atualizado. Não tem nada mais chato do que você estar dando aula, você fala uma coisa e o aluno fala, não, mas o último consenso diz o contrário. Então, essa obrigação, digamos assim, de você se manter atualizado, é uma coisa que quando a gente conversa com colegas da faculdade, muitos falam isso. Eu decidi fazer a carreira acadêmica, seguir a carreira acadêmica porque eu queria me manter atualizado. Isso é um bom efeito também de você ser professor de universidade. Agora, existem algumas desvantagens. Uma delas são também atividades extramédicas, né? Por exemplo, você tem que corrigir prova, você tem que participar de reuniões, você tem que, às vezes, conversar com alunos que não concordam muito com a nota que você deu, enfim, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes do nosso dia a dia como médico. E a outra coisa, infelizmente, é a questão da remuneração. A gente não pode colocar aqui uma média de remuneração, porque, como eu falei, são 375 escolas no país e cada uma tem a sua realidade. Mas o fato é que, se você for um médico de excelência, de ponta, provavelmente a tua hora de trabalho vale a mais do que a hora paga como professor. Mas você tem todas as vantagens aí que eu elenquei também. A questão da remuneração é uma coisa bastante interessante, porque em muitos locais você tem aí uma remuneração que é diferente se você tem o título de especialista, se você tem o título de mestrado ou se você tem o título de doutorado. Então você tende a ganhar mais quanto maior for a sua titulação. E também a questão do plano de carreira, né? Muitas faculdades têm isso, de você inicia com um certo salário e, à medida que os anos passam, você vai tendo um incremento no teu salário por plano de carreira. Então existem essas particularidades aí na remuneração de um professor. Então já falei agora sobre vantagens, já falei sobre desvantagens. Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou, se eu quero realmente seguir a carreira acadêmica, como é que eu vou me preparar? Isso é uma coisa que é muito importante você fazer o preparo, e talvez seja um dos maiores erros a pessoa querer seguir essa carreira e não se preparar.
eu penso mais ou menos como se fosse uma gestação. Você está lá esperando o seu filho nascer e naqueles 9 meses de espera do seu filho você vai se preparar. Você vai fazer as consultas pré-natal, você vai fazer os exames, você vai arrumar o quarto do bebê, você vai escolher um padrinho, uma madrinha. Então você vai fazer todo um preparo para que quando nasça a criança já esteja num ambiente todo preparado. Se você pretende seguir a carreira médica, você também deve fazer esse preparo antes de você prestar um concurso, antes de você prestar qualquer tipo de prova. Então é muito importante, se você tem essa necessidade, se você tem essa vontade de seguir essa carreira, você começar um preparo antes. E como é que é feito, como é que é esse preparo? Na verdade é um preparo diferente, por exemplo, se você não deseja seguir a carreira médica como professor na faculdade de medicina, se você não deseja isso, você vai seguir a tua formação fazendo as tuas especialidades, as tuas super especializações, os teus fellows, enfim, você vai seguir naquela rota. Mas se você tem essa vontade de seguir a carreira médica, você pode, como professor de medicina novamente, você pode começar já um preparo lá na época da faculdade. Então, lá como acadêmico, você já deve começar. Então, você tem algumas etapas, tanto na faculdade quanto na residência e depois na vida profissional. Então, a participação de ligas acadêmicas, então, as ligas, em geral, elas estimulam a produção científica, estimulam apresentações orais, participações em congressos. Então, esse é uma excelente porta de entrada para o meio acadêmico, a participação em ligas acadêmicas. Durante a faculdade também você pode iniciar na pesquisa. Você pode, não só no teu trabalho de iniciação científica, mas você pode também fazer parte de algum grupo de pesquisa forte na tua faculdade ali. Talvez você não precise fazer parte de um grupo na ginecologia, você quer ser ginecologista, talvez não tenha uma equipe forte de pesquisa na tua área, mas o fato de você estar aprendendo a fazer a pesquisa, aprendendo a metodologia científica, isso já traz muito para você. A minha primeira pesquisa na faculdade foi caracterização do transportador de trehalose em Saccharomyces cerevisiae. Eu consegui uma publicação numa revista no exterior por essa caracterização do transportador. Meu nome foi citado em alguns artigos depois disso e eu não utilizo o transportador de trehalose em Saccharomyces cerevisiae para nada na minha vida, né? Mas o fato é que com aquela iniciação científica eu aprendi o método, como se faz uma pesquisa, como se lê um artigo científico, como se escreve um artigo científico, e isso para minha formação acadêmica foi extremamente importante. Então, fiquei 3 anos fazendo isso e não me arrependo nem um pouco. Como eu falei, então, o próximo passo da pesquisa é a publicação de artigos científicos. Você não precisa fazer uma pesquisa e publicar um artigo científico. Muitas vezes você pode fazer um artigo científico, por exemplo, sobre um relato de caso. Às vezes os alunos vêm me procurar e me falam: professor, tem algum relato aí? Eu queria escrever alguma coisa, queria aumentar meu currículo, eu queria mandar um relato de caso para congresso. E muitas vezes os professores têm os relatos, mas não têm o tempo para parar e sentar e levantar uma literatura e escrever o artigo. Então, muitas vezes a vontade do aluno casa com a vontade do professor e acaba saindo bons artigos científicos. E esses artigos, evidentemente, continuam, né? Depois na residência médica, depois na tua vida profissional também. A participação de congressos é bastante importante, então isso na avaliação de currículo, isso é bastante importante. Você pode participar não só como ouvinte, você pode levar casos, você pode levar pesquisas que você fez para congressos. Isso você vai ganhando pontos, isso você vai aumentando o teu currículo e você vai começando a mostrar que você tem essa veia acadêmica, você tem essa tendência acadêmica. Isso é bastante importante na hora que você vai propor o seu nome para entrar numa faculdade de medicina.
Depois disso, ligas, pesquisa, artigos e congressos, tem os famigerados mestrados e doutorados, né? Então eu sempre falo, né? A ideia de você fazer um mestrado, um doutorado, é se você realmente pretende seguir a carreira acadêmica. Se você não pretende, não tem nenhum sentido você fazer um mestrado ou um doutorado. Isso não vai engrandecer muito na tua vida do dia a dia, né, cotidiana ali dos atendimentos médicos. Se você se propõe, se você quer aumentar o currículo para você ter um atendimento, uma melhora da tua hora trabalhada, aí vale mais a pena você fazer uma super especialização, um curso específico, enfim, um exame específico que ninguém faça. Mas se você quer seguir a carreira acadêmica, hoje em dia é quase que obrigatório você ter ou o mestrado ou o doutorado, tanto para você ser aceito e, como eu falei depois, existem vantagens aí na tua remuneração se você tiver alguns desses títulos, né? Falar um pouquinho sobre o mestrado e doutorado. O mestrado geralmente são 2 anos e o doutorado são 4 anos. Geralmente o doutorado tem que ser uma publicação que seja inédita. O mestrado não necessariamente precisa ser inédito. Existem 3 maneiras de você entrar num programa ou de mestrado ou de doutorado. Você pode se submeter, como eu fiz a prova, a entrevista, e eu entrei nesse programa, e esse programa me deu uma bolsa, então eu tive durante os 4 anos uma bolsa de auxílio. Isso me ajudou bastante nessa questão. Como eu falei, eu estava numa cidade, ia a São Paulo fazer o doutorado, a bolsa me ajudou bastante nesse sentido. Você pode entrar num programa que não tenha bolsa e você pode pagar para você fazer um mestrado ou um doutorado numa faculdade particular. Então, existem essas 3 possibilidades, né? Isso, claro, você tem que ver qual é a sua realidade. Existem programas que são extremamente pesados do ponto de vista de horas, de demanda de horas. Alguns naquela fase que eu estava de escolha de onde fazer o meu doutorado, meu mestrado, alguns eu via que era inviável, né? Eu não poderia sair de São Paulo para entrar naquele programa de mestrado, por exemplo. Então, no programa que eu fiz, eu consegui conciliar essas 2 coisas, mas nem sempre você consegue, então é importante você ver isso antes. Bom, esse seria então o preparo para você seguir a tua carreira acadêmica. Então, como é que é o dia a dia, né? Então, primeiro, antes do dia a dia, falar um pouquinho do acesso. Então, em geral, é feito um concurso. É raro você entrar numa faculdade só por uma indicação, só por um convite. Normalmente é aberto um concurso, às vezes é aberto um concurso primeiro internamente, para ver se há a ocupação dessa vaga de alguma pessoa que já é professora dentro da faculdade, e depois é a abertura do concurso externo. E esse concurso externo tem várias etapas. Normalmente existe uma análise de currículo, por isso que é bastante importante você já iniciar a produção desse teu currículo bem cedo, né? Então essa análise de currículo conta pontos e conta bastante pontos. Às vezes, além do currículo, existe uma prova, né? Quando você tem vários candidatos, às vezes ocorre uma prova e também uma entrevista. Então a entrevista é feita através de uma banca, né? Existem lá 2, 3 professores que vão te entrevistar para ver se você tem algum perfil. E normalmente o último passo é uma aula que você vai ter que dar. Então eles te dão um tempo, né? Você tem 48 horas para preparar uma aula sobre o tema tal e de duração de 30 minutos, de 1 hora, de duração de 2 horas, enfim. Você tem esse tempo para você preparar essa tua aula. Então, normalmente, para você entrar, você tem esses 4, ou a maioria desses 4 passos aqui para você entrar. Às vezes também é necessária a questão de proficiência em língua inglesa também. No dia a dia de um professor de medicina, é um pouquinho diferente do dia a dia de professor de outras áreas, porque além da questão das aulas, muitas vezes a gente tem a questão dos atendimentos, né? A gente tem os ambulatórios ou atividades dentro do hospital. Todo mundo
que fez faculdade de medicina sabe, né? A gente não fica só em salas de aula, a gente tem também a nossa parte prática e, obviamente, você pode ser um professor ou para a parte só teórica, ou para a parte prática, ou para as duas situações. Então, além dessa questão das aulas dos ambulatórios, eu já falei, você tem várias reuniões aí que você tem que participar, isso às vezes algumas formações antes do início do semestre você deve passar também. E claro, elaboração de provas, correção de provas, seminários, toda essa questão extra médica aí, como eu comentei. Então, esse é o dia a dia do professor acadêmico, né, do professor de uma faculdade de medicina. Como eu falei, o erro mais comum das pessoas que querem seguir essa área é elas não se preparar. Então, normalmente você já tem esse desejo lá no começo, lá quando você está na faculdade, você já começa a admirar alguns professores, você já começa a pensar que vale a pena você seguir essa carreira acadêmica, além, claro, da tua carreira no atendimento médico. Então, se você já tem aquela vontade desde cedo, comece a já produzir, comece a já criar um currículo para que quando chegar a hora de você se submeter a um acesso, a uma avaliação, você tenha um bom currículo e você possa entrar e aí seguir a tua carreira acadêmica em paralelo à tua carreira médica. Tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, a gente está sempre ao dispor. Mande perguntas aqui embaixo ou pelo direct, que a gente sempre está respondendo as dúvidas do pessoal aí. Tá bom? Até a próxima!